ele vai tolhendo a tua vida, né? E vai fazendo você acreditar que você é uma bosta, que você não existe, que sua autoestima não existe. Ela tem mais de 40 anos de carreira e brilha no teatro, no cinema e na TV. Ela é uma referência nas artes e sua marca registrada é a generosidade. Ela é filha de atores, mãe de uma atriz, ela é Júlia Lemertz, que a gente tem a alegria de receber hoje aqui no Sesc Cultura Que bela introdução. Você merece! Você sabe que a equipe aqui toda é de fãs, né? Todo mundo seu fã, todo mundo acompanha seu trabalho e a gente te vê em todos esses espaços, né? Na TV, no cinema e no teatro. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer, você tem uma paixão maior pelo cinema? Eu já vi você dando várias entrevistas falando que o cinema é mágico, que o Eu cinema... tenho, eu tenho, porque, eu tenho uma paixão por tudo, né? Por ser atriz, né? Por ter essa profissão, essa sina, essa vocação, né? De trabalhar com o improvável, com criar pessoas, ser outros seres, né? De outras emoções, outras realidades. Mas o cinema, ele tem um lugar para mim, assim, porque eu era muito criança. E minha mãe já fazia cinema desde sempre. E eu fui criada muito, indo a sets de cinema e ficando lá, assim, em lugares que geralmente as crianças não estão, assim, né. E aquilo para mim era meio a minha casa, era meio a extensão da minha casa, assim. E eu adorava um set de cinema, assim, para mim era o lugar mais tinha uma coisa que eu não sabia ainda que o que que é o sagrado, o que que é o, né, mas eu achava que era um lugar especial e que tudo era silencioso, as pessoas tinham cada um tinha a sua função, cada um tinha o seu lugar, o seu espaço construindo coisas, aí fazendo aquela cena e então eu peguei, assim, estúdios da Vera Cruz, eu andava de bicicleta no estúdio da Que Vera. maravilha! Eu vi minha mãe filmando Lição de Amor numa casa em Petrópolis, quem dirigia era o Eduardo Sporel, e eu me lembro dela falando para mim assim: "Olha, que todo set era nessa casa, né, o lado de fora, o lado de dentro era tudo era um set". E eu me lembro dela falando para mim assim: "Olha, tenha muito cuidado para andar na casa, porque qualquer lugar que você passar pode estar se filmando, então você olha para o chão e vê onde tem um cabo de luz ou de som, de tal, você vê onde está o cabo, Era o que sinal de que ali você ali tinha... você segue, você vai ver que é ali é que tá filmando". E o Eduardo, ele era muito cuidadoso, silencioso, então ele nunca falava alto, assim, então era tudo um pouco meio silencioso, assim, então isso era uma coisa que me dava um fascínio, assim, uma alegria, então eu acho que isso e o teatro, né, por outro lado também, cheio de teatro, né, Que tem uma mágica também, né, muito. é diferente. Eu acho que você falou que o teatro é um espaço também para exercitar humildade, né, para você ter o espaço que te exige mais nesse aspecto. O cinema já é outra linguagem e a televisão é a coisa da intensidade. É. Eu acho que a televisão tem uma coisa curiosa que, pelo menos para mim, assim, eh, o teatro me prepara para fazer televisão, por exemplo. No sentido de que o que eu acho importante na televisão e o que é muito exigente, né, exige muito da gente a memória, a você decorar muito rápido e jogar fora também aquilo muito rápido, porque você não pode ficar armazenando aqueles textos. Teatro você decora uma peça inteira, você fica anos com aquilo, ou o tempo que você estiver fazendo o espetáculo, você está né, mas aquilo ali te acompanha ao longo do tempo. A televisão você decora quase um longa por a cada 3 dias e joga fora, porque tem que outras E vai palavras têm gerando, que né. entrar e tem que girar. E tem que ter essa agilidade, disponibilidade, e o teatro te aquece para isso, assim. E o teatro dá uma coisa que você nunca é só a frente, né, você nunca é só o close, você é o corpo inteiro, você é frente, costas, laterais, então você fica um pouco mais completo nesse sentido. Então,
ao longo da minha carreira, muitas vezes eu fiz teatro e televisão juntos, o que é uma loucura Uma completa. loucura, isso que eu ia Pra gente dizer. louco e é muito cansativo, mas eu gostava, no certo sentido, quando eu fazia eu não faço mais isso agora, porque eu tô cansada. É porque cansa, porque é um negócio que você fala: "Caraca", entendeu, não dá. Mas na época eu tinha durante bastante tempo eu tinha energia para isso e eu achava que uma coisa complementava a outra. E deve ser uma coisa de mudar uma chavinha também, porque você tá naquela coisa da televisão ali, corrida, e você chega no teatro, é outro tempo também, né, além dessa interação com o E o público. teatro tem isso, você falou que tem essa coisa da humildade, porque é isso, você sempre começa do zero. Cada dia é um dia novo. Você nunca vem com uma coisa e fala: "Ah, isso aí eu já sei fazer", porque provavelmente você vai dar com os burros na água, entendeu? Você vai se ferrar. Você tem que entrar humilde mesmo e falar: "Bom, por onde começamos? Não sei o que que vai ser". Quais foram as experiências, assim, eu vi você uma vez falando que você teve um branco uma vez numa peça e você passou o resto da peça com medo de esquecer o Foi texto. que um dos poucos brancos que eu tive na minha vida, mas esse foi um que eu nunca me esqueci e ficou, assim, registrado no meu na minha memória, e foi um sufoco de horas, assim, porque, na verdade, foi uma peça, inclusive, que eu estreiei aqui em Brasília, dirigida pelo Antônio Gilberto, que é o diretor que fez a leitura que a gente veio fazer aqui, que eu estava justamente nesse momento fazendo televisão, fazendo uma série, que eu gravava de segunda a quinta, e fazia um espetáculo de quinta a domingo, ou quarta a domingo, acho que quinta a domingo, no Rio de Janeiro. E aí é isso, era uma peça Schiller, tradução do Manuel Bandeira, era tudo métrica, Só isso. poema e tudo, sóis, vós, era não era uma peça que esqueceu, bota uma outra palavra, tinha todo um e a gente trabalhou muito, 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 muito texto. Trabalhamos com uma fonoaudióloga, Rose Gonçalves, que trabalha a palavra, então todo mundo tinha um trabalho hercúleo ali para fazer com que aquilo ficasse entendível pelo público. Uma coisa é linda você ler uma poesia e achar lindo aquilo, outra coisa é você fazer aquilo de modo que quase seja coloquial, assim, mas que seja falado de coração. Então entrei em cena, estou em cena, primeira cena, então o meu carcereiro, a minha ama, o carcereiro entrou no meu claustro ali, no meu lugar, no quarto, e remexeu no meu baú, e levou umas cartas minhas. Então eu entrava e falava para ele uma coisa, e a primeira coisa que eu falava para ele era que sempre me dava um certo, eh, era quase uma graça, porque ninguém fala isso, né, ela se dirige, né, que é a rainha Elizabeth e a Maria Stuart, 2 inglesas, né, estão ali naquelas então eu falava para ele: "Sir", e aí eu tinha que falar: "Sir, violentamente vos apossaste de algo que eu mesmo me entregar-vos hoje". E aí eu falei: "Sir", E não veio o resto. e não veio o resto. Vi em branco que parece que durou 5 horas, quer dizer, daí durou uns segundos, aí eu olhei para o baú, olhei para o Clemente Viscaíno, que era o ator, olhei de novo para o baú e aí ele sacou que tinha acontecido alguma coisa, ele tentou me ajudar e aí veio a fala no meio. Entre os papéis estava uma carta de minha irmã de Inglaterra, e aí eu peguei a fala no meio e fui. Suava. Imagina, porque nessas horas A eu falo inteira. E aí eu passei o espetáculo inteiro achando que eu ia esquecer a É. próxima frase. Enfim, isso acontece e eventualmente acontece. isso foi a coisa mais, assim, apreensiva, de apreensão que você viveu em palco? Ou tem alguma outra história que você se lembre, assim, de falar: "Gente". Coisas acontecem, né, acontece o branco dos outros, acontece de ter alguém na plateia que passa mal, né, precisa de um médico na plateia. Mas eu acho que essa foi um pouco emblemática, porque eu confiava muito, e confio muito na minha memória. Uhum. E a memória é tudo, né, Tudo, para um ator. tudo. E essa possibilidade de você De te escapar, te né. escapar, foi um Aham. troço muito assustador para mim isso. Você é filha da Lilian Lemertz, que é um ícone, né, das nossas artes cênicas, e já ouvi você falando também que muitas vezes te perguntavam: você vai ser atriz que nem a mamãe?" E a sua resposta era sempre: "Não".
É. Você acabou fazendo um papel uma vez que faltou uma criança, botaram você ali para comer um prato de macarrão, tem essas histórias e tal, mas você pensou em ser fonoaudióloga, veterinária, oceanógrafa. Sim. Então, era quando foi que deu esse estalo que você falou: "Não, eu quero realmente ser atriz, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, a minha missão é essa"? Eu acho que eu me enganei, assim, eu mesmo me fiquei me enganando esse tempo, um pouco porque eu queria mesmo tentar outras coisas, assim. Quando eu tinha 15 anos, um amigo da minha mãe, Zé Carlos de Andrade, é ator e era professor de teatro numa escola em São Paulo. Eu morei em São Paulo até os 21 anos. Um dia o Zé Carlos chegou lá em casa, eu tinha uns 14, 15 anos, assim, e ele falou: "Ah, tá precisando de assistente de professora lá na escola. Você não quer tentar um trabalho, de repente ganha um dinheirinho e tal, eu tenho, né, tem a sua independência e tal". E eu, 15 anos, né, começando o segundo grau, falei: "Ai, beleza, vou". Aí fui, me candidatei ao trabalho e consegui o trabalho, foi minha primeira carteira assinada, assim. E eu fui ser assistente de professora. E comecei a trabalhar com crianças de várias idades, assim, desde bem pequenos, assim, maternal, 3 anos, 4, até os maiorzinhos, 7, 8. E eu amei também contar histórias para eles, assim. Eu misturava as histórias de todas as Branca de Neve, só para ver se elas estavam prestando atenção, e elas falavam: "Não, tá errado isso aqui, não sei o quê", aí virava aquela zona, assim. Eu adorava aquilo. E eu considerei, eu falei: "Puxa, eu acho que eu vou", e tinha algumas crianças que tinham problema de fala, pensei: "Puxa, queria trabalhar com criança, de repente vou fazer fonoaudiologia", mas eu tinha, assim, eu acho que tem um universo de possibilidades e é muito injusto também, né, quando você é jovem, você tem que escolher o que que você quer fazer. Quando seus pais são artistas, né, o meu pai era ator, minha mãe é atriz, super atriz e tal, fica tudo um pouco previsível, assim, né. Eu não tive eu queria ter escolha, assim, na verdade era essa a minha sensação, né. Não queria ir para o óbvio, né? Eu não queria ir, assim, sabe, ter que depender deles para alguma coisa ou para, sabe, ficar uma coisa um pouco. Então, o meu caminho foi muito assim, entendeu. Minha mãe já estava no Rio de Janeiro trabalhando, e meu pai, a gente não morava juntos, eles eram separados. Quando veio um convite para eu fazer um teste para uma novela, e aí eu fui. Eu não queria fazer, porque eu falei: "Não quero fazer novela". "Ah, não, mas é uma coisa sobre adolescentes, de repente vai lá só para ver como é que é". Me insistiram tanto, eu falei: "Ah, eu vou", entendeu. Fiz o teste, achei uma loucura, porque o teste era um interrogatório, assim, um monte de perguntas e tal, achei meio invasivo, assim, saí de lá meio indignada. Achei que não ia rolar, só que rolou. E aí rolou e foi rolando melhor, porque aí o papel aumentou, porque a atriz que ia fazer a menina que ficava grávida, adolescente, a mãe não deixou, aí me botaram para fazer esse papel, aí quando eu vi. Era filha da Norma Bem. Eu era filha da Norma Beng e do Paulo Vilaça. E Norma tinha acabado de morrer o Glauber, ela estava bem maluca, assim, e conhecia minha mãe, me conhecia desde criança, também me adotou como filha ali, e era uma loucura. E aí começou, aí quando eu vi, eu estava no teatro, fazendo Lição de Anatomia, que era uma peça, de jovens também, assim, e no teatro TBCzinho, que era o TBC embaixo, assim, do Teatro Grande. E aí, quando eu vi, eu já estava nisso. Minha mãe e meu pai meio espantados, falando: "Ué, mas você não ia para Porto Alegre fazer veterinária, Cuidar de cavalo. cuidar de cavalos?". Mas eu acho que no fundo, eu sabia, assim. No fundo, você já era atriz, né? Vem aí Guerra Sem Fim, uma história de amor impossível no centro da Guerra dos Comandos. Guerra sem fim, amor sem fim. Eu queria falar um pouquinho do momento atual, porque você tá. Eu já vi também você falando muitas vezes que você está feliz porque consegue personagens, mulheres que têm a sua idade. E eu vejo que você tem, ao longo da sua trajetória, esse papel de defender as mulheres e ir contra o etarismo, mas de uma forma muito tranquila. Não é uma coisa panfletária, não é uma coisa de. É um negócio que você faz com o seu trabalho, você levanta essas bandeiras de uma maneira natural. Eu acho que não é panfletária no sentido de que, para mim, é muito natural, assim. Eu acho que eu não vejo realmente outra saída, a não ser viver a vida
no caminho que ela tem, nas fases que ela tem. Eu acho que é uma luta inglória, infeliz, você querer manter uma coisa, apesar de que a gente trabalha com vídeo e com câmeras e com lentes cada vez mais potentes, incríveis, quer dizer, você me olha e fala, isso está muito bem. Quando você vai ver num HD, estou caquética, 300 anos, entendeu? O HD é cruel, é cruel. Maldito quem inventou o HD, entendeu? Que é bom para plantas, crianças, e, né, animais e tal, e paisagens, né? Mas não para gente, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Então, não há o que lutar, entendeu? Então, para que eu vou ficar perdendo tempo com uma coisa que eu não vou ter sucesso? Por que não falar sobre a vida que vai chegar para todos? Porque os jovens vão ficar velhos, com sorte, né? Se viverem tanto para ficarem velhos. Então, e tem o seu ônus e o seu bônus, e assim é a vida. Para mim, realmente, isso é uma questão. E quanto aos personagens, eu acho que eu sempre vou ter o teatro. Então, eu sempre vou ter um lugar que eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu posso fazer a Julieta, se eu quiser, mesmo, entendeu? Porque no teatro você pode ter outras idades também. Você pode fazer o velho, o novo, o homem, a mulher, você pode fazer o que você quiser. E pode fazer uma miríade de personagens incríveis na sua idade. Então, isso já me garante uma velhice feliz, sabe? Produtiva. E quanto aos personagens, realmente os últimos personagens que eu fiz na televisão, por coincidência, eram todos mulheres da minha idade. Porque, curioso que antes dessas mulheres da minha idade, que eu estou com 60 anos, fiz mulheres dessa idade, 60, 50 e poucos e tal. Antes disso, muito antes disso, quando eu tinha, sei lá, não tinha nem 40 anos, eu já fazia avó. Eu fui mãe do Selton Mello. O Meu Nome Não É Johnny. Eu fui mãe do Wagner Moura no JK. Entendeu? Porque era uma série que falava do Juscelino, do nascimento dele, da adolescência dele e dele mais velho. Quando ele ficava mais velho, eu tinha que ficar mais velha. Um pouco, porque depois eu era substituída por outra atriz, que era a Ariclay Pérez e tal. E eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? E é isso, entendeu? É teatro. Né? Você combina com o público. Você pode, exatamente, você pode desempenhar o que for. Então é isso. Mas incorpora a personagem e vai, né? Você ter filho cedo, tá tudo certo. Tudo eu bem, tive né? filho cedo, na verdade, assim, também, né? Que agora sua filha é atriz, né? Também Minha filha foi. atriz já tem um tempo que ela, desde os Que é um 20 negócio que está no DNA da família. Impressionante. Isso. Não, é linda. A história da Luísa é muito boa, porque a Luísa ela tinha uma coisa assim, não vou fazer outra coisa, vou fazer desenho industrial. Ela tinha um talento para desenhar e para fotografar e para não sei o quê. E aí um dia ela fala para mim, mãe, você sabe que ela estava estudando numa universidade lá no Rio, ela falou, abri um curso de artes cênicas aqui. Eu falei, um curso de artes cênicas. Eu falei, como assim abriu? Ela foi para artes cênicas, sem nem pestanejar. Quando eu vi, ela estava fazendo workshop com Zé Celso. Já estava escrito, já estava no DNA mesmo, não tem como fugir, né? Não tem. Você estava falando do JK e você fez a Júlia Kubitschek, né? Dona Júlia, professora, mãe do JK. E a gente está aqui gravando num teatro em Brasília, no Silvio Barbato, na reabertura do Silvio Barbato do Sesc. E eu queria te perguntar qual a sua relação com a cidade. Porque Brasília sofre muito esse estigma de ser a capital só administrativa. E queria saber suas impressões da cidade, do público da cidade. O que você acha? Olha, na verdade, para mim, Brasília é muito mais do que isso, assim. E primeiro que eu acho que tudo que realmente o Niemeyer fez é lindo de morrer. E claro que às vezes você tem vontade de implodir aqueles lugares por causa das pessoas e não por causa do lugar em si, porque o lugar é lindo, é deslumbrante, né, enfim. Mas o que tem de arte aqui, o que os músicos, as bandas, o Festival de Brasília de Cinema, entendeu? O que o pessoal de cinema daqui dessa cidade, assim, eu acho Brasília um lugar muito fascinante, na verdade, assim. E sempre que vinha a Brasília,
eu tive essa sensação louca, assim, de Brasília ser um lugar de gente muito ponta firme, assim, sabe? Gente muito séria, muito tanto que o público de Brasília, mesmo assim, o público de festival de Brasília, eu sempre tive medo dos festivais de Brasília. Se o filme for aceito aqui, se acharem legal, você já está meio caminho andado, não precisa nem levar prêmio, entendeu? O Festival de Brasília, o público aplaude quando gosta e Vaia! vaia quando não gosta. É uma Entendeu? coisa visceral, não é Visceral, eu acho uma. incrível. Eu acho incrível, eu acho fenomenal, assim. Então eu sou muito, assim, urdida nesse lugar do que culturalmente tem Brasília, né? Mas me intriga um pouco, porque Brasília, claro que agora já tem muita gente que nasceu aqui, né? Eu, por exemplo. Pois é, mas assim, teve uma época que tinha muita gente que era uma mistura, ainda assim é uma mistura, É né? uma grande É uma mistura. grande mistura. E Brasília está num lugar assim, né, daquele lugar que o céu fica mais baixo, né, que a paisagem tem um outro, né, um cerrado, né, árido, e ao mesmo tempo essa cidade inventada com uma cidade que foi crescendo ao largo, né, em volta dela, que é esse, né, esse cinturão de periferia que tem e muito forte, uma gente muito raçuda, assim, eu acho, assim. Então eu fico muito feliz toda vez que eu venho para Brasília. Eu estreei, fiz um mês aqui do Maria Stuart, e foi incrível. A gente estreou aqui em Brasília esse espetáculo, dirigido pelo Antônio Gilberto, e foi muito bacana. Toda vez que eu posso vir a Brasília fazer teatro, assim, eu fico feliz, assim. Eu sinto e acho que isso é um assunto até para se falar mais, assim, que Brasília não tenha um teatro, do governo federal, assim, entendeu? Que são teatros, assim, mas não tem um teatro daqui, assim, que seja Tem o do Teatro Nacional, né? Tem Que a o Teatro gente Nacional. o Teatro Nacional está fechado, É. ficou fechado quase 11 anos. Agora, no Reabriram final a do ano sala passado, pequena. a gente reabriu a Martins Pena, mas a Vila Lobos continua fechada, vai começar a obra. Então, isso é uma ferida do Distrito Federal. Assim, é uma coisa que todo mundo se ressente, porque é um projeto lindo também do Niemeyer. E aproveitar que agora a gente tem Ministério da Cultura para que isso seja Sai do papel, né? Então, quando me chamaram para reabrir um teatro, né, eu falei: "Nossa, tem que ir", entendeu? Mesmo que eu seja só para falar uma poesia, uma coisa, mas reabrir um teatro é algo, sabe, que você tem que louvar e dizer: "Olha, É uma bom, estrela que brilha de novo, né? Que dá esperança é um para gente. esforço a mais para E o fato de ser SESC também, eu acho que o SESC tem essa missão de democratizar o acesso, informar público, que também são coisas muito importantes. Então, o fato de estar reinaugurando aqui o Não, teatro, o eu acho Sesc que eu sou apaixonada pelo Sesc, assim. O Sesc faz parte da minha vida, assim, desde que eu era criança. Eu aprendi a nadar numa piscina do Sesc, lá em São Paulo, no Sesc Consolação. Meu pai nadava na Raia Grande, eu nadava na Raia das Aulas das Crianças. E, assim, primeira vez que eu me apresentei no Sesc Anchieta, assim, eu quase tive um treco, assim, são os melhores teatros. E Brasília conseguiu descentralizar, porque a gente tem no plano piloto, mas tem também na periferia, o que é muito legal, porque você dá Esse chance. teatro é um teatro também que está num lugar, né, esse Silvio Barbato está num lugar, assim, que também é bom que tenha, né, um acolhimento, assim, para o entorno, né, para que fale: "Olha, aqui também é importante, vocês também são importantes, venham prestigiar, venham ver, venham olhar o Sesc, venham", né. O Sesc, ele tem uma coisa democrática e não só da cultura, né, mas da cultura principalmente, mas de ter esses lugares em que tem encontros, as famílias se encontram, comem, tem divertimento para as crianças, tem coisas, né, tem cursos, é incrível, o Sesc realmente é um. O artista, ele guarda a visão mágica da infância, quando o real e o imaginado convivem sem problemas. As entrelinhas, acho que mais importante do que as linhas, espelham essa dança de máscaras e desvendamentos. Bom, para encerrar, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a leitura dramatizada de um universo da Lia Luft. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa experiência. Então, na verdade é um
pedacinho do universo dela, porque o universo dela é muito vasto, né? Ela é uma autora de mais de 30 livros, romances, crônicas, contos, livro para criança, poesia. Então, para a gente se aprofundar mesmo na obra dela, eu acho que precisa de um pouco mais de tempo, assim. A gente teve, o Antônio Gilberto, que dirigiu o espetáculo, ele teve o cuidado de pegar alguns livros mais de uma primeira fase dela, assim, não logo do início, mas um pouco do meio, assim, mas ela tem coisas que vão indo para lugares muito insuspeitos. Eu acho que a gente pode fazer um recorte mais profundo e maior sobre ela, assim, entendeu? Isso aqui é uma pílula, assim, do que tem a Lia Luft, que era uma mulher controversa, interessante, entendeu? E que eu a conheci nos anos, sei lá, 2015, por aí, 2011, 12, eu não me lembro bem, mas eu me lembro que a gente foi a um evento juntas e que tinha uma coisa de literatura e artes e tal, e eu a conheci e fiquei muito impressionada com ela, assim, sabe? Ela era uma mulher interessante, meio aquela leboa, assim, né? E ao mesmo tempo uma mulher apaixonada, né? Que foi capaz de ter essa vida de ter filhos, uma vida estabelecida, e depois se apaixona, larga tudo, vai viver um amor com Hélio Pellegrino durante 3 anos, ele morre, ela volta e depois volta para o primeiro marido, vive com ele até o fim da vida dele, assim, sabe, tem uma vida muito interessante como mulher, como pessoa, e que estava olhando para muitos lugares, eu acho, assim, sabe, no sentido do mundo, né, das questões do mundo. Ela não tinha uma coisa panfletária e tal, mas ela estava ligada em coisas que tocavam a ela, assim, né. Isso é curioso, né, quando o autor ele está escrevendo também sobre o seu olhar no mundo, o seu olhar para as pessoas, o seu olhar sobre a vida, a morte, a finitude. Então, assim, ela é uma autora que eu ainda estou me aprofundando, assim. É um mergulho, né? Eu acho que a leitura dramatizada também permite esse mergulho mais profundo e, pelo jeito, você vai para vários assuntos, vai intercalando vários assuntos na leitura aqui, né? Isso. E, inclusive, com música, tem Sim, violoncelo. tem o Francisco Ru, que é um violoncelista extraordinário, Eu achei primeiro lindo cello isso. da orquestra daqui de Brasília, né, A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro, é, que é o nosso teatro sim, de e Brasília. ele é incrível, ele dá um toque, assim, e por isso, assim, que o toque do Oru é um pouco dá uma elevada no espetáculo, assim, no sabe, na leitura, assim, a leitura ganha um dá um upgrade, assim, sabe, nesse, assim, porque ele tem né, eu adoro o cello, porque ele tem um coração, né, esse sopro mais grave, assim, essa E vai dando também um clima diferente, eu acho, né, na leitura. sim. Júlia, muito obrigada mesmo. O Sesc Cultura ao Quadrado volta em breve com outra entrevista incrível. Aguardem.